Começo de abril, começando o segundo trimestre do ano, realmente um ano bastante importante, né? Eu quero falar um pouquinho sobre as minhas matérias de hoje, mais uma vez 5 proposituras. Antes, só dar um aviso aqui que hoje, de maneira oficial, eu me desliguei do partido que até então eu representava, o Partido Republicanos. Quero agradecer muito o Danilo Michelin por todo o apoio, por todo o carinho, pela paciência, né? A gente precisa estudar as melhores possibilidades que a gente vê para a cidade, e a vida é feita de tomadas de decisões, e essa foi uma importante decisão, e a partir de amanhã eu inicio no PSD aqui de Botucatu também. Bom, falar um pouquinho aqui então dos meus requerimentos, 5, como eu disse, muitos deles focando na infraestrutura, na melhoria da mobilidade e no trânsito de Botucatu. Também requerimentos pensando em transparência pública, com base em alguns impostos municipais, transparência sobre terrenos públicos e situações que a gente entende que são importantes, porque eu quero cada vez mais uma cidade melhor para todos nós morarmos. Nós temos que pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana, numa Botucatu cada vez melhor, em todos os segmentos, em todas as frentes, né? Então, os requerimentos, as propostas são para isso. A começar por um pedido lá na Estrada Municipal dos Delegos, que fica lá entre a Coab 1 e a Chácara Recreio do Havaí. Do lado nós temos a Avenida das Hortênsias, que tem o calçamento, e na Estrada Municipal dos Delegos, por cerca de 180 metros, mais ou menos, ali onde está a rotatória Josias Casemiro Júlio, até por volta do número 140 da rua, dos dois lados, nós temos um canteiro público, e é muito perigoso, porque não tem uma calçada, não tem um calçamento, uma guia, né? E as pessoas andam na rua, e a gente não quer que tenha acidentes, e se acontecerem, podem ser acidentes de grande monta, né? Então, é um pedido atendendo moradores lá da região. Um outro requerimento também para a Secretaria de Mobilidade, Trânsito e da Infraestrutura, que traz uma necessidade de estudo técnico para a aplicação de algum dispositivo, inclusive um semáforo ou coisa do tipo, né, que possa fazer uma contenção e uma melhoria entre a rua João Passos e a rua João Miguel Rafael, lá na região do Lava Pés. Essa rua João Miguel Rafael é uma rua de grande extensão, ela vem lá da Vila Assunção, vai até lá a Vila Cidade Jardim, né? E cada vez mais, com aquela abertura da ponte, o trânsito é muito grande, a gente precisa de um estudo técnico e de uma melhoria, principalmente nesse ponto, também atendendo moradores de um ponto nevrálgico, importante do trânsito de Botucatu. O terceiro requerimento, eu trago luz à situação de transparência pública, notadamente com relação a uma consulta que as pessoas poderiam ter com relação a dados do seu cadastro imobiliário aqui do município de Botucatu, né? A gente fala de uma transparência pública ampla, total, com esse requerimento. As pessoas recebem o seu carnê do IPTU, ou às vezes pagam o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o IPTU, logicamente todo mundo conhece, sobre a propriedade predial e territorial urbana, e às vezes as pessoas não entendem qual que é a composição daqueles valores, né? Composição dos valores, por que aumentou, se o meu bairro teve uma valorização do bem e por aí vai. Então, eu acho muito pertinente que nós tenhamos dentro do site da Prefeitura, dentro do nosso portal, do sítio da Prefeitura, essa funcionalidade tanto para consulta como download dessas informações que são importantes e dão segurança e ajudam, inclusive, as pessoas a entender o valor do seu imóvel. O quarto requerimento, as pessoas que têm terrenos, que têm casas, né? Nós temos a obrigação
legal, existe lei sobre isso, de manter a calçada, a guia ou uma mureta, não é assim? E os terrenos públicos? Então, eu comecei falando aqui sobre um local público, onde precisa de calçamento, e eu aproveitei e coloco a oportunidade de melhoria para o nosso município, para a nossa prefeitura, para o Poder Executivo Municipal, para que realmente pense nessa situação relacionada aos terrenos do município, né? Então, o requerimento traz essas questões, traz a nossa preocupação e principalmente algumas perguntas. Por exemplo, quantos terrenos públicos nós temos em nossa cidade? Sobre a manutenção desses terrenos, porque quando o particular ele deixa de fazer uma manutenção, vem um aviso, ele tem um prazo para fazer a capinagem, não é assim? E se não, paga multa. E os terrenos públicos? Eu tenho observado alguns terrenos públicos que carecem de maior manutenção, de cuidados. Quantos desses terrenos do município nós temos calçadas, nós temos muretas, e quantos nós não temos? Existe essa informação pormenorizada, né? E principalmente se existe alguma programação para que eles sejam construídos. É lógico que a gente sabe que as coisas elas têm as suas prioridades. Uma cidade como Botucatu tem essas análises de gravidade, de urgência, mas é um requerimento que a gente precisa ter acesso para que nós possamos, de fato, fazer um trabalho mais de qualidade com relação à fiscalização que é uma das obrigações do Poder Legislativo, leia-se, dos vereadores. E, por fim, eu percebo também uma grande oportunidade que nós temos na cidade com relação às placas toponímicas, que são as placas de identificação de ruas, logradouros, praças, acessos. O que a gente percebe, senhoras e senhores? Primeiro, muitas ruas sem essas placas de identificação. Ah, mas vereador Silvio, hoje nós temos aplicativos, mas é importante uma cidade organizada e principalmente com placas padronizadas, né? Então é disso que trata o requerimento. A gente pede informações técnicas, porque não existe o padrão nessas placas, porque muitas delas estão apagadas e principalmente porque muitos desses logradouros, inclusive praças, acessos, nós não temos essas placas de uma maneira mais clara. Então, em alguns locais você tem mais e outros menos. E com certeza falta uma padronização à luz da importância que o assunto traz para a população, e assim a gente contribui para uma cidade melhor, mais organizada, mais bonita e mais funcional para todos nós morarmos. Então, senhoras e senhores, meu tempo já está se esgotando, é isso, as matérias principais. Uma boa semana, cuide-se e boa noite.